isso, vai deixando parabéns pro meu irmão. Ai, vamos lá. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, que hoje tô na casa da irmã Maquinha. Eu tô com uma caneca aqui, ó, da turma dos bilinguidos, pra você lembrar, ó, que você não pode ser preguiçoso e nem eu. Então a Bíblia diz lá em Provérbios, vai ter com a formiga. Então lembra aí, ó, dos bilinguidos. Lembra da caneca. Eu trouxe Bíblia, trouxe tudo, mas não trouxe a caneca do canal e nem as outras. Então eu vou com essa caneca mesmo, porque tem que beber água. Dito isso, vamos lá. Salmo 65 é o nosso texto dessa manhã. Deixa eu abaixar aqui. Hoje é aniversário do meu irmão, Marco Antônio. Então, coloca parabéns aí pra ele, porque ele é muito amado. Ele é muito amado. Eita, Marco já passou por tantas e boas. Não foram poucas e boas, tantas e boas. Então, ele merece todo o carinho nessa manhã. Salmo 65 é o nosso texto. No final, cumprimento e agradeço todo mundo. E o título dessa live é Dezembro chegou. A bondade de Deus coroou este ano, tá? Tirando de um dos versículos do Salmo 65. Então, vamos lá. Numa outra live, eu expliquei que alguns textos da Bíblia, sejam os Salmos ou outros textos, têm uma facilidade para a gente perceber quando ele começa e quando ele termina. O Salmo 65 tem isso, tá? O que acontece? Não sei na sua Bíblia, mas na minha, o que a gente tem? Existe um título para os salmos. Às vezes esse título é um título dado por aquela sociedade bíblica, pelo grupo daquela sociedade bíblica que colocou ali aquele título. E aí embaixo vem o título original, que geralmente vem em itálico. Itálico é aquela letrinha assim mais deitadinha. Porque os salmos têm um título original lá no hebraico, tá? E o título original do Salmo 65 é Ao diretor da melodia, ou ao mestre da melodia, para Davi, cântico. Então, o que a gente tem? Um cântico que é feito para Davi. Talvez na sua Bíblia esteja de Davi, mas lá no original é a preposição le, então é para Davi, é a preposição le do hebraico, tá? Então, é um cântico feito para Davi. E quem está fazendo esse cântico? O mestre da melodia, tá? Então, esse mestre da melodia está fazendo um cântico para Davi. Esta palavra cântico que está no primeiro verso, então, porque no original hebraico não se separa o título do verso 1. Então, o que acontece na Bíblia hebraica? Vários salmos, lá na Bíblia hebraica, tem um versículo a mais. Por quê? Porque o versículo 1, geralmente, é este título. Então, lá, ao diretor da melodia, para Davi, cântico, é o versículo 1, tá? E então, essa palavra cântico, que está lá no versículo 1, vai ser também a última palavra do Salmo 65. Que na minha versão, tá? Aqui na Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim: exultam de alegria e cantam. Então, o verbo cantar, que é a última palavra do Salmo 65 lá no original, tá? É também a última palavra do versículo 1, tá bom? Lá do Salmo
65 no original, que para nós não é o versículo 1, é o título. Tudo bem? E aí o que eu falei, como é que isso se chamava? Inclusio ou inclusão. Por que é inclusão? Porque eu tenho o início e o fim do salmo com a mesma palavra, que no caso, cântico, ou o verbo cantar, tá? Lá no original é o verbo. Então, a palavra cântico e o verbo cantar, que claro, fazem parte da mesma família de sentido, tá? A mesma família semântica. Beba água! Dito isso, vamos embora lá. Bom, antes da gente ir falar, né, para falar do salmo, eu vou começar pelo final, tá? Porque isso já vai falar muito ao teu coração e falou ao meu. Até chorei lá em casa. Bom, esse cantar, que é a última palavra do Salmo 65, exultam de alegria e cantam, é um cantar continuamente, é um ressoar. O que é ressoar? O que é soar? Né? Soar, não é suar não, né? Suar de suor. Agora, o que é soar? Soar é quando um som, soar vem de som, tá? Quando um som acontece, isso é soar. Então, o sino soa, né? O sino bateu tantas horas, o sino soou tantas horas. Agora, o que é ressoar? É essa música, esse som acontecer várias vezes. Então vamos pensar nesse ano. Dezembro chegou, a bondade de Deus coroou esse ano. Eu já falei isso e eu vou repetir isso até o final desse mês, tá? Esse ano é um ano pra gente cantar continuamente. Esse ano é um ano para que esse som do louvor, tá, do agradecimento seja ressoado várias vezes, que possa ressoar dentro de você, dentro de mim, porque foi um ano muito difícil, com notícias muito ruins, mas a gente está vivo. A gente está viva. Então, apliquei para os homens, apliquei para as mulheres. Você que está me vendo, você está me vendo porque você está viva, porque você está vivo. Então, é hora de fazer ressoar o louvor na minha vida e na tua vida nessa manhã, tá? É hora de fazer isso, né? Meu irmão está fazendo aniversário hoje, 56 anos, depois de muitas dificuldades e lutas. Então é hora de ressoar o louvor, o agradecimento, a adoração a Deus, estar dando vida a Ele mais um pouco, né? Aqui nessa terra. E a minha, você também, tá? Muito bem. Vamos dividir o Salmo 65 em 3 coisas, como a gente fez na nossa última live, tá? Vamos lá. Então, sextou com o Salmo 65. Muito bem. Uma coisa que eu preciso falar, eu não estou em casa, né? Você está vendo aí o cenário diferente. Mas não se esqueça da caixinha da gratidão, hein? A gente começou nosso propósito no dia 2 de dezembro, tá? 2 dias atrás. Cada dia colocar 3 motivos de gratidão, tá? 3 motivos de gratidão por dia. Então a gente vai terminar durante 21 dias. Então a gente vai terminar no dia 23 de dezembro, antes do Natal, cheio de gratidão, tá? Então assista a última live, você que tá vendo no YouTube. Tá lá no canal do YouTube, tá aqui na página da Igreja Metodista Central de Bacaxá. Então, 21 dias, escrevendo todos os dias 3 motivos de gratidão por dia, para girar essa manivela aqui da mente, a plasticidade do cérebro, né? E aí o cérebro entender que a minha vida e que a tua vida é uma vida de gratidão, e a gente vai entrar 2021 cheio de gratidão e de alegria. Vamos lá
lá então. Salmo 65, versículo 1. Já vai começar com coisas que eu e você vamos fazer hoje. E vamos aproveitar e fazer isso dezembro todo, vida toda, ano todo. Vamos lá. Primeira coisa. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. Qual é a primeira coisa que eu e você vamos fazer nessa manhã? Dar a Deus louvor. Vamos louvar. Bota, quando acabar essa live, bota aí uma música, beba água primeiro. Depois bota aquela música bem gostosa que você gosta de dançar na presença de Deus e faça isso. Porque você, quando era adolescente, você fazia isso, tá? Ai, tocava aquela música e você fazia assim, ai, a minha música! E aí você dançava. Faz isso hoje, se alegra na presença de Deus, porque é bom pra caramba. Então, primeira coisa, vamos dar louvor a esse Deus maravilhoso. Maravilhoso. Versículo 1 do Salmo 65 continua dizendo o quê? A ti se pagarão os votos. O que era pagar votos naquela época, no contexto do Antigo Testamento e no contexto do Salmo 65? Sabe o que era? Entregar para Deus ofertas de gratidão, tá? Pagar votos é entregar ofertas de gratidão. O que acontece? Na Igreja Católica, né, tem esse costume, né, de pagar promessas. Então, esse costume do pagar promessas tem a ver com isso, tá? Na cultura do Antigo Testamento, essas ofertas de gratidão. Então, quando a pessoa que é católica paga promessa, o que ela está fazendo? Né? Ela está entregando algo a Deus em forma de gratidão daquilo que Deus fez pela vida dela, tá? Só que a gente pode fazer isso diariamente, tá? Diariamente a gente pode dar a Deus oferta de gratidão, né? A gente pode cantar, a gente pode fazer uma coisa boa por alguém, né? Agora tá dezembro aí, a gente pode orar a Deus e falar assim, Senhor, coloca no meu coração uma família necessitada, né? Que eu possa ajudar. Crianças a quem eu possa dar um presente, né? A quem eu possa levar uma alegria. Ou um idoso, né? Para quem eu possa mandar uma carta, né? Cheia de corações, uma carta escrita à mão, né? Uma presidiária, né? Para quem eu possa enviar coisas ou enviar uma carta também. Existem ministérios específicos nisso. Busque isso, procure, né? A quem a gente pode ajudar? Isso é oferta de gratidão diante de Deus também, tá? Então, primeira coisa, nós vamos dar louvor. Segunda coisa, nós vamos pagar os votos. Nós vamos ofertar a Deus a nossa gratidão, dar oferta de gratidão a Deus. Vamos lá. Ele continua dizendo, ó tu que escutas a oração, isso é o que ele faz, tá? Eu já vou lá. A ti virão todas as pessoas. Então, qual é a terceira coisa que a gente vai fazer? A gente vai até Deus. Então, ó, dar louvor, pagar os votos, dando ofertas de gratidão e ir até Deus, tá? Falar com Ele, estar na presença dEle, sentir prazer em estar com Ele, tá bom? Vou pular, porque aí eu vou primeiro nas coisas que a gente vai fazer e depois eu volto nas coisas que Deus tá fazendo e tem feito. Então, vamos pular para o versículo 4, tá? Do Salmo 65. Ele diz assim, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Sabe qual é? A quarta coisa que a gente vai fazer? Ficar satisfeito na presença de Deus. Ele está dizendo, ficaremos satisfeitos
com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Então, ficar satisfeito com a bondade da casa de Deus, com a bondade de Deus, com a bondade da presença de Deus. Poxa vida, você tá aí, eu tô aqui, a gente tá vivo, porque a bondade de Deus tem estado sobre nós. Então, que nessa manhã, esse sentimento de satisfação, quando eu li isso aqui, eu me emocionei muito, né? Esse sentimento de satisfação invada a tua vida, é a minha oração nessa manhã, né? E a minha também, né? A satisfação de estar bem, de estar na presença de Deus. A caixinha da gratidão ajuda muito nisso, né? A gratidão é essa satisfação, né? O apóstolo Paulo vai dizer, você sabe, eu já falei esse texto várias vezes aqui, ele sempre vem na minha mente. Olha uma coisa para você ter satisfação e agradecer a Deus. Você tem água potável para beber. Você abre a sua bica aí, né? E você consegue aí encher seu filtro, né? Se for filtro de barro, que é o melhor que tem, tá? Ou você tem outros filtros aí, né? Tem mais condições, filtro que bota ozônio, essas coisas todas. Mas você tem água potável para beber. Ó, olha aqui, ó. Água cristalina para beber. Você tem isso. Já parou para agradecer? Já parou para se satisfazer? A gente tem ar para respirar. Nos momentos de Covid-19, né, em que as pessoas precisam pagar num hospital para ter um respirador, né, para ter ar, eu e você temos ar todos os dias, em todos os momentos. Vamos parar para agradecer? Para ser satisfeito em Deus por causa disso? Pois é verdade. E aí, isso vai enchendo o nosso coração. Já tô te dando as dicas aí dos motivos de gratidão, né? A gente tem água potável para beber, a gente tem fôlego de vida, a gente tem ar para respirar, sem precisar pagar nenhum centavo por isso, né? Pois é. Bom, ficaremos satisfeitos, é a quarta coisa que a gente vai fazer nesse dezembro e nesse ano aí. Outra coisa, versículo 8, vou pular para lá, no Salmo 65. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Então, temer os sinais de Deus. Temer no sentido de ter respeito, de honrar, né? Então, poxa, o dia amanheceu, poxa, tá calor, poxa, vou tomar um banho gelado, que glória a Deus por isso, vou tomar banho de borracha. Pega as crianças. Hoje eu tô muito criativa. Pega as crianças. Bota o maiô, minha filha. Bota o biquíni, o meu filho. Bota aí o short ou a sunga de praia. Vai pro quintal, liga a borracha. Né? Eu falo borracha, tem gente que fala mangueira, sei lá. E vai tomar banho de borracha nesse calor. Olha que coisa, as crianças vão adorar isso. Faça isso. Se dê esse prazer, sabe? Você tá em casa de home office, deixa o trabalho lá um pouco e vai se refrescar no quintal. Não tem quintal? Então vai pro banheiro, mora em apartamento, entra todo mundo no boxe de biquíni e sunga de praia e vai lá, liga o chuveiro frio e cai dentro, tá bom? Para de reclamar que tá calor, né? Vamos temer os sinais de Deus, né? Anoiteceu, poxa, vai ver o pôr do sol, entendeu? Ou ver aí da tua janela e tema, respeite, honre a Deus, agradeça a Deus, tá bom? Então vamos lá, ó. O que nós vamos fazer? Versículo, tudo Salmo 65, versículo 1, dar louvor. Versículo 1 ainda, pagar os votos, ou seja, dar ofertas de gratidão a Deus. Terceira coisa, versículo 2, vamos a Deus, vamos entrar na presença dele. Versículo 4,
ficaremos satisfeitos. Versículo 5, vamos temer os sinais de Deus, respeitar, honrar, tá bom? Ó, não sei se você tá ouvindo aqui, ó, tá molhando as plantas aqui, tá todo mundo, as plantinhas tudo felizes aqui. Vamos lá. O que Deus tem feito por mim e por você? Ah, que coisa linda que a gente vai aprender agora. Ó, presta atenção. O que Deus faz pela gente? O que Ele tem feito pela gente? Volta no versículo 2 do Salmo 65. Primeira coisa que Deus faz. Leia aí comigo, ó. Ó, tu que escutas a oração. Hoje de manhã, a gente estava lá no Desperta Débora. E eu gosto sempre de orar assim, sabe? Você não está falando com a parede quando você ora. Você não está falando com as cadeiras. Você está falando com Deus. Ele escuta a tua oração. Esse é o maior exercício de fé que a gente pode ter. Eu não estou falando sozinha. Eu não estou vendo Deus. Mas eu sei que Ele está aqui. E eu sei que Ele está aí na tua casa. Tá? Ou no teu trabalho, eu não sei onde é que você está me assistindo agora. Eu sei que Ele está aqui e eu sei que Ele está aí. O texto diz, Salmo 65, 2, ó tu que escutas a oração. Então fala com Ele, porque Ele escuta. Ele escuta. Então a primeira coisa que Deus faz por nós, segundo o Salmo 65, versículo 2, escuta a nossa oração. Versículo 3, ele diz assim, vamos ler o 2 e ler o 3, que está no contexto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. Essa é a nossa parte, né? Ir a Ele. Verso 3. Por causa de suas iniquidades, das iniquidades das pessoas. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Glória a Deus. Segunda coisa que Deus faz. Ele nos perdoa, tá? Repare que tá pertinho a palavra iniquidades e a palavra transgressões, né? Você que gosta aí, tá aprendendo a gostar de análise retórica comigo, né? Essa coisa da repetição. Então aqui, ó, tu que escutas as orações, né? Então, é legal pensar nisso, tá? Pense nisso. Bom, Ele perdoa, tá? Ó, tu que escutas a oração, a gente vai a Ele e por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões, Ele nos perdoa, tá? Se prevalecem as nossas transgressões, Ele perdoa a gente. Então, segunda coisa, Deus perdoa. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes. Uhul! Deus escolheu você. Deus me escolheu. E por causa disso, o que a gente vai fazer? Ser feliz, ser bem-aventurado. Essa palavra da bem-aventurança, né, é a palavra de quem passa pela vida, né, satisfeito. Tem os problemas da vida, mas vence cada um deles. E se eu e você estamos aqui, não importa o problema que esteja nos assolando hoje. Se a gente está aqui de pé, de cabeça erguida, a gente já está vencendo esse problema, sabe? Esse ano eu aprendi muito a ver isso. Eu fiz algumas lives aqui sobre milagres, né? Por exemplo, o milagre lá da mulher, né, da hemorroíça, né? A mulher que estava há 12 anos com aquele fluxo contínuo, né? Aquela menstruação contínua. Não sei se ela tinha um mioma, a Bíblia não fala, né? Que causava aquele sangramento enorme. Mas para pensar. Qual é a mulher que vai ficar viva, sangrando direto durante 12 anos? Aquilo já era milagre.
A conservação da vida daquela mulher durante 12 anos já era milagre. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação e o milagre já está acontecendo. Porque a gente consegue, a despeito de todo o sofrimento da situação, passar por ela, né? Só que aí, claro, chegou um momento em que o sangramento cessou. Mas permanecer viva durante 12 anos, sangrando e conseguindo ir a médico e conseguindo fazer todas as coisas e, né, emburacar pela multidão, tocar nas vestes de Jesus e tal e tudo, né, passar por cima de si mesma, da sua imundície, que era a situação dela naquela época, isso tudo é milagre, tá? Sorrir a despeito de tudo que vem contra nós para nos colocar triste. Isso não é falsidade, isso é milagre, tá? Isso é milagre. Isso é, ó, a manivela aí da plasticidade aí do cérebro girando, tá bom? Muito bem. Então, Deus escuta a nossa oração, Deus nos perdoa, Deus nos escolhe, tá bom? Ainda no versículo 4, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ele te escolheu, ele me escolheu e ele se aproxima de mim e de você, tá? Ele nos escolheu e ele se aproxima da gente. Ah, isso é tão bonito, né? A gente saber que Deus se aproxima da gente. É algo, né? É, você que me conhece já sabe, né? A voz já embargou, então ele se aproxima de mim e de você, tá? Além de nos escolher. Muito bem. Versículo 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Você lembra que Deus faz por nós? Lá no versículo 2. Ó tu que escutas a oração. Depois, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que nos escolhe, ele é aquele que se aproxima de nós, ele é aquele que nos responde. Ele escuta a oração, versículo 2, versículo 5. Ele é aquele que nos responde em sua justiça. Na justiça dele, ele responde a gente, tá? E aí, o texto vai falar um montão de coisa a mais, tá bom? Muito bem! Terceira parte dessa live. O que Deus faz pela terra? Mas ele faz pela terra para abençoar a mim e para abençoar você, tá? Essa é uma parte lindíssima. Ó, além de eu pintar hoje o meu salmo, eu também desenhei, tá? Aqui, ó, os montes. Aqui as colinas. Então, além de eu hoje pintar, eu também desenhei. Porque agora, a partir do versículo 5, 6 agora, ele vai começar a falar da terra e dos povos da terra e de tudo. Vai englobar tudo, tá? Então, vamos lá. Salmo 65, verso 5, que aí daí a gente vai embora direto agora. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, então ele é aquele que nos responde. Ó Deus, Salvador nosso, olha o que ele é, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Ele é nosso Salvador, ele é nossa esperança. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Ó, confins da terra, mares longínquos. Versículo 6, ele diz o seguinte: com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. Ó que bonitinho. Com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. O que ele faz pela terra? Consolida os montes. O mesmo Deus
que criou todas as coisas. O mesmo Deus que fez os montes é o que consolida os montes. É o que faz com que os montes estejam ali estabelecidos. E Ele também estabelece a nossa vida, a minha vida e a tua vida. Então, Deus consolida os montes. Versículo 7, segura essa. Você que mora na minha região aqui, ou que mora em região de praia, que não mora na região dos lagos, mas mora na Costa Verde, ou gosta de praia, ou tá na praia, não mora, mas tá nessa época aí de home office, foi pra praia. Olha bem, versículo 7, no Salmo 65. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Deus é aquele que acalma os mares, o ruído das suas ondas. Então, o mar tá bravinho aí? Ele é aquele que acalma. Ele é aquele que acalma os mares, ele é aquele que acalma o ruído das ondas dos mares. E a terceira coisa que ele acalma, o tumulto dos povos, tá? Ele acalma. Deixa eu encostar a porta aqui. Então, ele acalma o ruído dos mares e ele acalma, o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Para quem gosta de análise retórica, essas três coisas estão juntas, tá? Acalma o rugido dos mares, o ruído das ondas e o tumulto dos povos. Mas como a gente está se separando, então pensa nos mares que ele acalma e pensa no tumulto dos povos que ele também acalma. Então, esse burburinho todo, né? Toda essa situação desse ano, chegou dezembro. A bondade de Deus está aqui. Fica tranquilo. Ele acalma o tumulto dos povos, tá? Versículo 7. Vamos ver o que mais Deus faz pela terra? Versículo 8. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, que é o que a gente precisa fazer. Os que vêm do Oriente e do Ocidente. Olha a análise retórica. Os que habitam, os que vêm. Confins da terra, Oriente e Ocidente. Tu os fazes exultar de júbilo. Deus faz a gente e todos os confins da terra e quem é do Oriente e do Ocidente exultar de júbilo, de alegria. Ele faz essas coisas. Sabe por quê? Vai vir agora. Vamos lá. Versículo 9. É bonito. Você que gosta de mexer com a terra. Você que como eu agora aí, né, nesses tempos aí de estar em casa, mais em casa, começou com uma plantinha, agora tem 20, 30, nem dá conta mais. Começou com uma suculenta, agora tem 40 na tua casa. Você aprendeu a mexer com a terra, você aprendeu a não ter medo, né, de tirar de um vaso, botar no outro, como eu. Antes eu pedia ajuda, pedia alguma amiga, né, e tal, que viesse para plantar. Agora não, agora perdi o medo. Então eu meto a mão, tiro de um vaso, boto no outro, faço carinho, beijo, dou bom dia. Olha o versículo 9. 4 coisas maravilhosas que Deus faz pela terra, mas acaba fazendo por nós também. Diz o seguinte: tu visitas a terra. Ele é aquele que visita a terra. Segunda coisa, e a regas. Ele é aquele que rega a terra. Tu a enriqueces grandemente. Ele é aquele que enriquece a terra. Visita, rega, torna a terra rica, fértil. Os ribeiros de Deus, diz ainda o versículo 9,
são abundantes de água, proveis o cereal. Quarta coisa, ele provê o cereal. Na verdade, são 5 coisas só no versículo 9. Porque para isso preparas a terra. Vamos lá? Ele visita a terra, ele rega a terra, ele enriquece a terra, ele provê o cereal, o alimento, e ele para isso prepara a terra. Tudo isso é Deus que faz. O homem, a mulher são parceiros nisso. Eu vou lá e cuido da plantinha, mas quem faz ela florescer é ele. E é muito legal, porque olhando para isso, a gente vê a bondade de Deus. Cada florzinha que eu vejo, cada raminho novo, aquilo fala comigo da bondade de Deus. E era algo que eu não reparava antes. Eu até gostava, achava bonito, mas acompanhando a plantinha todo dia, eu vejo. Algumas morrem, eu ainda não sei cuidar, ainda não tenho, né? E aí eu fico triste. Né? Mas às vezes aquela que tá lá já tão... Daqui a pouco vem aquele verdinho pequenininho e aí volta tudo de novo à vida. E aí olhando para esse salmo eu vejo essa bondade de Deus e tenho, sabe, vem aquele sentimento de alegria, de satisfação, de gratidão. Vamos embora lá. Ai, ai, versículo 10. Regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Olha só, que coisa linda que Deus faz com a terra. Ele vai regando, né? Ele amolece e abençoa essa produção, abençoa o alimento. É engraçado, eu falei da plantinha que eu cuido, né? As plantinhas que eu cuido, as plantinhas que você cuida. Mas o salmo aqui tá falando de lugares em que é o próprio Deus que faz isso. Não são lugares cultiváveis. São lugares em que o próprio Deus, prepara a terra, final do verso 9, rega os sulcos e desmancha os torrões. Igual a gente faz, né? Quando tá plantando, não pode ter aquilo. Então, essa chuva que vem, essa água que vem, faz com que a terra brote sozinha, sem o auxílio do homem. A questão aqui é essa. E aí, quando o homem chega lá, a mulher chega lá, tá lá o alimento. Né? Quantas vezes a gente chega numa árvore que a gente não plantou e a gente colhe fruto dali, né? Ou a gente olha assim, de repente nasceu ali. Nasceu aqui, menina, um pé de acerola e eu nem tinha plantado. Por quê? O passarinho comeu, jogou ali, né? Ou então você mesmo comeu, você mesma comeu, jogou ali sem querer e aí caiu. O próprio Deus, você não plantou, você não cuidou, não aconteceu nada. Foi o próprio Deus que fez aquilo. Tá? Ainda que o Salmo 65, versículo... Então, versículo 10. Ele amolece com chuvisco e ele abençoa a produção. Antes da gente passar para o verso 11, que é onde o Salmo vai, né? Vai mostrar o título dessa live e vai dar um final maravilhoso nisso. Lembra, você que tem estudado comigo, toda vez que a Bíblia fala, o Antigo Testamento, né, principalmente, fala de água, está falando da maior bênção que Deus pode trazer. Por quê? Esse ambiente, né, que é ali o Antigo Oriente Próximo, Israel e quem está em volta, é um ambiente que precisa muito de água. Né? Israel é desértico em vários lugares, você sabe isso. Hoje de manhã, lá no Desperta Débora, foi lido o Salmo 126, não é isso? Então, o Salmo 126 diz o quê? Né? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ou como a irmã Maquinha leu lá na King James, né? Traze de volta os nossos cativos, né? Como você faz as torrentes do Negueb. O que eram as torrentes do Negueb? O Negueb é o deserto no sul de Israel.
Então, uma vez por ano, né, pelo milagre de Deus, vem uma chuvarada, que são essas torrentes. E aí, esse aguaceiro invade o deserto e o deserto floresce. Tá? Não é a irrigação da tecnologia de Israel que faz isso, não. Tá? É o próprio Deus. Isso aqui que está no Salmo 65 acontece lá no Negev, tá? No deserto. E aí o deserto é inundado e as plantinhas que estavam lá embaixo vêm e o deserto fica todo florido. Pode buscar aí no Google que você vai ver essa imagem, tá? Bom, então depois disso tudo que a gente vai fazer, que Deus tem feito por mim e por você, que Deus tem feito pela terra para abençoar a minha vida e a tua vida, olha o que diz o versículo 11. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. É lindo isso, né? Pois é. Não tem como não se emocionar com um versículo desse. A gente está em dezembro e a bondade, e esse versículo é verdade na minha vida e na sua vida. Deus coroou este ano com a bondade dele. Aconteceram várias coisas, mas a gente está aqui. Ele está coroando esse ano com a bondade dele. Então, tire esse mês para agradecer. Tire esse mês para louvar. Tire esse mês para dar ofertas de gratidão. Tire esse mês para ir a Deus, se aproximar dele, porque ele já se aproxima de você. Tire esse mês para ficar satisfeita em Deus, satisfeito em Deus. Tire esse mês para ver os sinais de Deus no céu, na terra, na plantinha, no animal, no seu cachorrinho, no seu gatinho, no seu passarinho, não sei o que você tem em casa. Tire esse mês e fale, pega esse versículo aqui e faz um quadrinho, tá? Ou imprime no computador, bota uma florzinha, ou faz ponto cruz, sei lá, ou pinta. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Deus é aquele que tem fartura para mim e para você. Deus é aquele que tem fartura de alegrias, diz lá o Salmo 16, né? Na tua presença a abundância de alegrias e a delícias perpetuamente, diz lá, tá bom? Pois é, e aí eu quero ir com você, antes de terminar o Salmo 65, em dois textos que falam dessa fartura. O primeiro está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 23, porque é a mesma palavra que está aqui, tá? Essa fartura aqui, Isaías capítulo 30, versículo 23, olha que bonito que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Depois vai ficar na descrição do vídeo, tá? Isaías capítulo 30, verso 23. O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto, é essa palavrinha aqui, e nutritivo. Viu? Naquele dia, o gado de vocês, tem mais, pastará em lugares espaçosos. Se você está na área rural, você pega esse versículo, né, na íntegra, no sentido denotativo, é o sentido real. Mas se você está na área urbana, pensa que esse Senhor que dá chuva para as sementes que a gente semear na terra, é o mesmo Senhor que te dá condição de ir ao mercado, de ir ao hortifruti e comprar e se alimentar. E esse mesmo Deus que faz com que o gado paste em lugares espaçosos, é o mesmo Deus que faz com que você vá ao mercado e compre o que você precisa comprar para você e sua família se alimentar. E é o mesmo Deus que toca também no coração de algumas pessoas para levar na sua casa se você não tem condição. Se você, só quem já passou por essa experiência sabe o que é isso.
tá? Só quem já passou sabe o que é isso. E ele faz essas coisas, tá? E mês de dezembro, ele vai fazer essas coisas, pode ter certeza. Jeremias capítulo 31 é o outro texto que eu quero ler. Versículo 14. Jeremias capítulo 31, versículo 14. Segura aí, olha que bonito. Ele diz assim, ó: saciarei a fome dos sacerdotes. Meus ex-alunos aí, alunos, pastores e pastoras, é a fome de vocês, tá? Saciarei a fome dos sacerdotes, não é com qualquer coisa não, com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Eu já fiz uma live sobre isso aqui, tá marcado aqui. O meu povo se fartará, é esse verbo aqui, com a minha bondade, diz o Senhor. Então nessa manhã, nesse dezembro, saiba que você vai se fartar com a bondade do Senhor. Ele é aquele que traz a sua bondade sobre nossa vida. Então vou repetir o versículo 11 do Salmo 65 para terminar essa live. Coroas o ano da tua bondade. E a gente está no final do ano, né? A coroa aí está em dezembro. As tuas pegadas destilam fartura. Continua o versículo 12 dizendo o seguinte: destilam sobre as pastagens do deserto. Aí agora veio um negócio muito bonito no finalzinho do versículo 12 e o versículo 13. 3 coisas que a terra faz e que vão ensinar pra gente. Olha só. Lembrando que o Salmo começou dizendo que a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. Então eu e você devemos louvar, certo? E vai fechar falando de louvor também. Olha o que diz o finalzinho do verso 12 e o verso 13. De júbilo as colinas se revestem. Os campos se revestem, se cobrem de rebanhos. E os vales se enchem de espigas. Olha que legal. De júbilo se revestem as colinas. Então as colinas ficam alegres de júbilo. Os campos se cobrem de rebanhos, que é a fartura, né? E os vales se enchem de espigas, que é também a fartura na plantação. E ele fecha dizendo que as colinas, os rebanhos, os campos e os vales exultam de alegria e cantam. Então que nessa manhã a gente também se revista das coisas boas que Deus tem feito em nossa vida. A gente se revista de gratidão, a gente se revista de alegria e a gente cante nessa manhã. Que a gente consiga fazer esse exercício, esqueça um pouco das situações complexas e vá louvar a Deus, vá cantar de alegria, porque a terra está fazendo isso. É muito legal, assim que começou, né, o Covid, e aí você deve ter visto isso aqui na internet, né? Que as pessoas se recolheram todas nas casas, aquele início, aquele desespero todo. E aí aparecia na internet várias imagens do mundo inteiro, né? Veneza, eu não esqueço isso. Veneza, né? Que aí as gôndolas não estavam mais ali circulando, jogando diesel, né? Ali. E aí aquilo tudo cheio de peixes voltando. Aqui na minha região, gente, a gente vai à praia e vê as tartaruguinhas. Anteontem eu vi uma coisa linda, a tartaruga. A água estava muito gelada, então não tinha ninguém na água. E aí a tartaruguinha assim, ó, com o carinho assim, pertinho da beirada, né? E a gente vê daquele espetáculo e eu louvando a Deus, né? Porque a partir do momento em que o homem parou de fazer mal à natureza, né? Aí a natureza se renovou, ela veio. E aí isso é a natureza louvando, né? A natureza cantando. Então que nessa manhã seja assim, tá bom? Então, sextou aí com um cântico de louvor na boca. Sextou
nesse mês em que a bondade de Deus está coroando o ano, tá bom? E que a bondade de Deus coroe a tua vida nessa manhã, tá bom? Vamos lá dar bom dia para esse pessoal, gente? Deixa eu beber mais água. Direto daqui da casa da irmã Maquinha, vamos dar bom dia para mais gente. Vamos lá! Deixa eu ver aqui. Fabiana Teles. Fabiana tá dizendo que amou meu corte. Obrigada! Tá engraçado, gente, mas tá legal. Agora saiu o amarelo, então vambora. Já falaram que tá bem verão. Ó, a Fabiana tá mandando feliz aniversário pro meu irmão, Marco Antônio, que faz aniversário hoje, hein? Ainda dá tempo de você mandar beijo aí pra ele. Vamos lá. Monique, bom dia, Monique. Monique. Vamos lá. Eliseu. Tiago, Grazi, Rosana, Ronaldo. Ilquias, Daniela, Israel e Jéssica. E as crianças todas da família. Vamos lá. Luísa tá dizendo que hoje também é aniversário do irmão dela, Marcos Alexandre Correia. Um beijão, Marcos. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Vai botando parabéns aí também pro irmão da Luísa, Marcos Alexandre. Então, meu irmão Marco Antônio. E o irmão da Luísa é Marcos, com S. Marcos Alexandre. Fernanda, bom dia, lindona. Marco Lisboa tá mandando parabéns pro Marco, meu irmão. Isso mesmo. Feliz aniversário, meu xará. Isso aí mesmo. Patrícia Nascimento tá dizendo que eu sou talentosa, porque até cabelo eu corto. Pois é isso aí mesmo. Vamos lá. Não tá muito bom não, gente. Mas assim, meio molhadinho, dá pra ver aí. Bom, vamos lá. Fátima Santos. Bom dia, minha lindona. Jocilene, bom dia, lindona. Márcia Gomes, bom dia. Janimeire, minha pastora, minha amiga, minha lindona. Bom dia. Thelma, bom dia, Thelma. Vamos lá. Diógenes, bom dia, Diógenes. Ana Neves, bom dia. Quem eu já falei no início, ó, Maria Helena, já dei bom dia. Sandra, minha flor, bom dia. Deise, bom dia, minha flor lindona. France, bom dia, France. A Simone me abandonou, France. Ó, Regina Célia tá mandando bom dia pro meu irmão. É isso aí. Bom, então nessa manhã, não se esqueça disso, hein? Ó, a Deise tá mandando bom dia. Feliz aniversário pro meu irmão também, Marco Antônio. Não se esqueça, dezembro chegou. A bondade de Deus coroou este ano. Então, vá com essa alegria, vá. Vá aproveitar o fim de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente tá de volta aqui, tá? Tô mandando um bom dia também pra minha prima Fátima. Ela deve estar na do ginástica e tal, mas também tô mandando um beijo pra ela. Continuar pedindo oração, tá bom? Pelos enfermos, né? Vamos continuar orando aí e agradecendo a Deus também. Pedindo e agradecendo a Deus, porque Ele tá coroando esse ano com a sua bondade. Beijo no teu coração!